Boa noite, muito obrigada por preferir a TCV. Hoje no programa Ponto por Ponto vamos falar de turismo e transportes, dois setores essenciais para Cabo Verde. Se no turismo há resultados satisfatórios, o mesmo não se pode dizer dos transportes. O governo está a tentar soluções, mas os problemas persistem. O nosso convidado é precisamente o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, que convém esclarecer, responde pelas áreas do turismo, como já se referiu, transportes aéreos, segurança aérea e comunicações postais. Pelo que cumprimentamos ao Sr. Ministro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, Sr. Ministro, vamos começar pelo assunto do momento. A nuvem de dúvidas que paira sobre a gestão do Fundo do Turismo. Ainda hoje o inspetor das Finanças reiterou que há irregularidades e erros de procedimento na gestão desse fundo. Que explicações o Governo dá? Muito boa noite, é uma oportunidade boa para estar aqui neste seu programa, nosso programa, para esclarecer. E é sempre uma oportunidade fazer isso. Relativamente ao Fundo do Turismo, nós também estivemos lá hoje à tarde e nós estivemos a esclarecer muito daquilo que são as nuvens que pairam sobre este importante fundo que nós consideramos uma excelente política pública a nível nacional. Tanto a nível dos fundos de aplicação das verbas do Fundo do Turismo como do Fundo do Ambiente. No que respeita ao Fundo do Turismo, nós reiteramos mais uma vez que o que há neste momento, de facto, são erros procedimentais que nós admitimos e que nós aceitamos, mas que nada tem que ver com desvio de verbas, como nós também, na altura, fizemos e demonstramos por aquilo que é a aplicação das verbas que são arrecadadas através da contribuição turística. Como explicar esses erros, Sr. Ministro? Nós podemos explicar isso pela máquina administrativa que nós temos. Veja que o Fundo do Turismo, a partir de 2016, foi criado um estatuto novo em que destinou parte das verbas para investimento a nível de projetos municipais e outra parte para financiamento de projetos de iniciativa governamental. Muito desses projetos que foram apresentados em 2017, na altura quando foi aprovadas as primeiras diretivas de investimento do turismo, que é uma listagem de todos os projetos que vão receber esse financiamento, muitas das câmaras não tinham os projetos preparados na altura. E na altura o que o governo fez foi pedir que as câmaras apresentassem fichas de projetos para, durante o ano 2018, então preparassem os projetos. E assim foi, e foi decidido que a verba que estava cabimentada, ou que estava orçamentada para o ano 2017, a nível do Fundo de Turismo, e que destinava a cada município, seria desembolsada nesse ano. E assim fez-se para todas as câmaras. Só que, ao longo do tempo da execução dos projetos, deu-se conta que muitas câmaras acabaram por não conseguir apresentar os justificativos. E é essa a verdadeira história que está por detrás dessa situação que hoje nós estivemos lá a tentar esclarecer. Portanto, quando nós dizemos que há erros procedimentais, nós estamos a dizer que nem todo o conjunto de procedimentos que está definido na lei foi de forma completamente feita e executada. Tanto na parte das câmaras... A culpa é de quem? Então vamos lá ver. Aí da parte das câmaras que apresentam os projetos, da parte das câmaras que não apresentam os justificativos, obviamente que esta é culpa da própria Câmara Municipal, que tem os seus devidos órgãos para verificar, para fiscalizar, designadamente a Assembleia Municipal. E aí o Governo não pode intervir num poder local que é um poder independente com sua autonomia. Mas temos outros organismos, designadamente a Inspeção-Geral das Finanças, o Tribunal de Contas, que intervêm nesses processos. Mas para dizer que todos os contratos foram verificados pelo Tribunal de Contas, ou seja, foram colocado o visto do Tribunal de Contas, como manda o Código da Contratação Pública. Portanto, nesse processo é isso que nós podemos dizer. Obviamente que também da parte do Fundo do Turismo, na gestão deste processo, houve alguns erros que já foram admitidos, mas que em tempo
no momento do contraditório, também foram esclarecidos e foram absorvidos e aceitos naqueles que eram definidos como erros. No caso da Câmara da Praia, por exemplo, Sr. Ministro, fala-se em duplo financiamento, documentos forjados. Não, consta do relatório da inspeção. Obviamente que eu não vou responder pela Câmara da Praia ou pelo Presidente de então, mas dizer que, no âmbito da leitura do relatório, nós demos contas que a Câmara da Praia também fez o seu contraditório e apresentou documentos demonstrando que havia, de facto, uma duplicação num pagamento, mas que no tempo antes da própria inspeção, a própria Câmara tinha apresentado o devido encontro de contas que fez com a empresa. Também falou-se também da Câmara Municipal do Sal. Também a Câmara Municipal do Sal justificou, porque essa inspeção foi feita não só na estrutura do Fundo do Turismo, como também junto das câmaras, em que as câmaras tiveram a oportunidade de responder perante o inspetor. E o caso da Câmara da Boa Vista, segundo o Presidente, o edil da Boa Vista, esta Câmara tem sido prejudicada devido a erros da gestão anterior. Não, aqui também vale a pena esclarecer. Nenhuma Câmara está a ser prejudicada pelos erros da aplicação das diretivas do Fundo do Turismo do passado. Ou seja, as primeiras diretivas foram aprovadas em 2017 e cobriam o período 17 a 21, que coincidiu, portanto, com o mandato das câmaras anteriores. Se assim fosse, hoje as câmaras não estariam a executar os seus projetos. E dou exemplos de muitas dessas câmaras, designadamente a Câmara da Boa Vista, que já está a executar um determinado projeto, a Câmara de São Filipe, que também está a executar os seus projetos, que já tem uma taxa de execução acima dos 80%, significa que o Fundo do Turismo não penalizou essas câmaras. A Boa Vista tem estado a receber o devido montante do Fundo do Turismo. Seguinte, para receber, e está definida na lei, no estatuto que foi aprovado em 2016, as câmaras têm que apresentar projetos que são discutidos com o Conselho de Administração do Fundo, porque os projetos têm que ter alguma ligação com aquilo que se pretende a nível da sustentabilidade do turismo para poderem ser financiados. E a Boa Vista apresentou projetos? Não apresentou? Apresentou os projetos que desembocaram na assinatura de alguns contratos. Neste momento tem alguns contratos que estão em execução, desde 2023. Mas há outros projetos que ainda não apresentou e, por isso, não tem acesso aos fundos. Portanto, isto é claro. E isto não está a acontecer só com a Câmara da Boa Vista. Há outras câmaras no país que, não apresentando projetos, não têm acesso aos fundos. Algumas câmaras, claro que falam mais e passam essa informação na comunicação social, outras ficam caladas. Não é? A Câmara da Boa Vista fala, inclusive, em tentativa de bloqueio por parte do Governo. E eu vou lhe dizer, se houvesse tentativa de bloqueio, o Governo não poderia estar, neste momento, por exemplo, a aprovar um grande projeto para o saneamento da cidade de Salrei, orçado em 682 mil contos. Mas aquilo que está disponível, que ainda não foi utilizado pela Câmara da Boa Vista a nível do Fundo do Turismo, ou seja, verba ali ainda disponível, e no Fundo do Ambiente, tudo isto totalizado é cerca de 1 milhão de contos que está disponível para a Câmara, para o município da Boa Vista. Portanto, está disponível neste momento já? O montante será encaminhado para... Já, a partir do momento que nós fizemos a aprovação da resolução, que já saiu no boletim oficial, já está em processo de se iniciar os concursos para começar a avançar com as obras. Portanto, se o Governo estivesse a bloquear o município da Boa Vista, obviamente que não estaria a aprovar um importante projeto estruturante, porque isto significa que estaremos a fazer a rede de esgotos da cidade de Salrei, a fazer também a distribuição de água para vários povoados na ilha de Boa Vista. Portanto, nós não estaríamos a fazer isso. E com recursos próprios, ou seja, recursos endógenos, em que nós, neste tipo de investimento, normalmente tem que se recorrer ao empréstimo externo. Portanto, veja que não há aqui nenhuma má intenção, e nem poderia haver. Uma das principais ilhas onde se vai desenvolver o turismo, o Governo, ao estar a querer bloquear, estaria a bloquear o desenvolvimento do país. Portanto, o Governo descarta má gestão da coisa pública no que tange ao Fundo do Turismo. O que o Governo diz é que
admite que haja erros que estão a ser reparados. Isto significa que nós admitimos que há determinados erros nos procedimentos, mas não admite que haja desvio de verbas, como se fez passar essa mensagem. Isso não há. Pelos vistos, a Inspeção das Finanças tem outro entendimento, Sr. Ministro. Não, eu não vou comentar aqui aquilo que a Inspeção das Finanças diz, porque a Inspeção das Finanças não disse que há desvios. Falou em erros procedimentais. E o que está em causa neste momento... Não, falou inclusive em levar determinados itens da inspeção ao Ministério Público. Não, isso está. Nós demos entrada. O Governo teve a veleidade de entregar o relatório ao Ministério Público, até para dissipar qualquer ideia ou dúvida sobre esta matéria, para dizer claramente que quem não deve, não teme. Se há erros e se o Ministério Público entender que esses erros são passíveis de serem punidos, a pessoa, ou as pessoas, ou as entidades serão punidas. Mas, precisamente demonstrando isso, é que o Governo hoje tem um Tribunal de Contas com maiores poderes para inspecionar, para fazer a devida certificação das contas das instituições, tem uma Inspeção-Geral das Finanças também devidamente empoderada para fazer inspeções on time, no sentido de permitir com que haja cada vez mais uma fiscalização permanente daquilo que é a utilização da coisa pública. Sr. Ministro, já que estamos no setor do turismo, portanto, segundo as estatísticas oficiais, em 2023, perto de 1 milhão de turistas visitaram Cabo Verde. E a meta para os próximos anos é ter 3 ou 4 milhões de turistas a visitar estas ilhas. Qual será a equação para se atingir estes números? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui regozijar-me por este belíssimo número que nós atingimos em 2023, fruto do trabalho de todos os cabo-verdianos. Fruto do trabalho de todos os cabo-verdianos, dos trabalhadores, dos agentes privados, das organizações não governamentais, das autarquias, do poder central. E temos que reconhecer isto. Reconhecer que há um trabalho que está a ser feito, começa a ter os seus primeiros resultados. E esse trabalho tem muito que ver com a política que eu, há minutos atrás, eu identifiquei como uma política exemplar de aplicação da verba pública, que é da contribuição turística e que está a ser aplicado em todos os pontos do território, precisamente para prosseguir com aquilo que é a visão que o Governo tem a nível do turismo, que é de levar o turismo a todos os pontos do território, fazendo diminuir as assimetrias regionais, levando com que também todas as famílias e as empresas cabo-verdianas possam aumentar aquilo que é o impacto positivo no seu seio. Portanto, por agora, isso, este primeiro resultado, que nós não estávamos à espera, porque nós tínhamos identificado o ano 2024 como o ano da meta de 1 milhão de turistas, depois da revisão que fizemos devido à pandemia que nós tivemos em 2019. E como quadriplicar esta estatística, praticamente? Nós, neste momento, o que nós falamos numa última entrevista, nós dissemos que num espaço de 8 a 10 anos nós estaremos em condições de chegar a esses números. Creio que a 4 milhões. Não teremos dificuldades, porque hoje cada vez mais Cabo Verde está a crescer como um destino turístico de referência. Todo o trabalho que está a ser feito a nível da oferta, que tem na sua base o Programa Operacional do Turismo, que é um programa que foi desenhado precisamente para responder aos muitos desafios que nós temos em Cabo Verde, designadamente o desafio da concentração, em que nós temos excessiva concentração do turismo em apenas 2 ilhas, com o objetivo de levar com que cerca de 40% dos turistas que venham a Cabo Verde possam visitar outras ilhas que não as 2 principais, ter o desafio de levar com que em 2026 possamos ter 1,2 milhões, ou seja, 1 milhão e 200 mil turistas, e neste momento estando a atingir em 23 1 milhão, se calhar temos que rever também essa meta de 26 que nós tínhamos definido em 2022. Portanto, creio que nós não teremos dificuldade em chegar nesses números que nós apontamos. Obviamente, como é que se calcula o número de turistas que visitaram Cabo Verde? Através da taxa turística? Não, através da entrada é um procedimento que tem sido feito ao último desses 15 anos, que o Instituto Nacional de Estatística tem feito, que é as entradas nos vários estabelecimentos hoteleiros. Ou seja, entradas de nacionais e estrangeiros? Nacionais e estrangeiros. O turista, temos que ter aqui em atenção o seguinte, o turista é todo aquele que sai, a definição muito clara, todo aquele que sai do seu local habitual de residência para ir
a uma ou outra localidade, a um outro país, sendo ele cabo-verdiano ou estrangeiro, por motivos de saúde, por motivos de negócios, profissionais ou de férias, para passar uma estada que esteja entre 24 horas e, no mínimo, 6 meses. É esta a definição que nós temos do turista. Portanto, todo aquele que chegou a Cabo Verde, seja ele cabo-verdiano... Mesmo vindo a serviço, é considerado turista. E entra na estatística. O imigrante é também considerado turista e entra para a estatística. E este critério tem sido utilizado nos últimos 15 anos. Portanto, não é agora que nós atingimos 1 milhão que nós vamos duvidar desse critério. É o mesmo critério que foi utilizado no longo dos últimos anos e que produz, e a partir daí produz-se esse relatório que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta. E no ano passado nós atingimos 1 milhão de turistas. E eu queria dizer também, porque às vezes as pessoas podem pensar como é que isso foi possível, não estava previsto. Não, nós tivemos o último trimestre de 2023 números estonteantes. Enquanto que normalmente a média por trimestre está à volta dos 220, 230 mil turistas, no último trimestre, principalmente no último mês, nós tivemos nos 3 meses registramos cerca de 347 mil turistas em Cabo Verde. Ou seja, quase que duplicamos o valor que nós tínhamos nos trimestres anteriores. E aí desembocou neste número que hoje nos deixa todos muito satisfeitos. Sr. Ministro, para quando a Demarrage passa o francesismo do turismo na Ilha do Maio? Eu creio que estão a ser criadas as condições neste momento a nível de investimentos. Há um promotor que tem um investimento que a qualquer momento deverá arrancar. Estão a seguir os passos normais, estudos de impacto ambiental. Foi feito o grande investimento a nível do Porto, tendo sido equipado com o Roll-on-Roll-off, o sistema Roll-on-Roll-off, e as condições estão a ser criadas. Foi criada a Zona Económica Especial da Ilha do Maio, que também cria um conjunto e um ambiente de incentivos fiscais próprios para propiciar um pouco mais e promover o investimento na ilha. Creio que todas as condições estão a ser criadas para se desenvolver aí um turismo que seja sustentável. Para quando? Julgo que nós estamos brevemente para começar a olhar os primeiros resultados todo esse trabalho que está a ser feito. Este ano? Pelo governo, creio que sim. Ano. Tendo em conta que nós temos o grande promotor que está neste momento a preparar o seu investimento à espera dos trabalhos e das certificações que tem das diferentes autoridades, designadamente a Direção do Ambiente, o Instituto do Turismo, Cabo Verde Trade Invest, para poder avançar com o seu investimento. E tudo nós faremos, da parte do Estado, tudo está a ser feito para nós podermos arrancar com a Ilha do Maio com turismo sustentável. O Sr. Ministro disse há instantes que a intenção é fazer com que 40% dos turistas que passam pelas ilhas do Sal e Boa Vista visitem as outras ilhas. Como? Com os atuais problemas de transportes? Isso mesmo. Nós temos que resolver os problemas de transportes. E é por isso é que nós estamos a tomar as devidas medidas, tendo em conta que nós demos conta que há alguns solavancos que aconteceram nos últimos meses e que nós estamos a tomar as medidas. As medidas que nós anunciamos de trazer a TACV temporariamente para o setor dos transportes aéreos domésticos são medidas pensadas, estruturadas, para conseguirmos responder a esses solavancos que tivemos. Creio que é uma medida que começa a ter os seus efeitos. Um mês decorrido depois da chegada dos aviões alugados pela TACV, nós começamos a ver alguma estabilização nesse processo. Obviamente que tudo não pode ser feito num só dia, mas com aquilo que são os resultados que nos foram já chegados nas últimas horas, demonstram claramente que as coisas começam a entrar no devido caminho. Qual é que é o objetivo? O objetivo é precisamente reorientar o setor, procurar, desta feita, não ter mais uma empresa pública, mas criar um conjunto de condições legais para que essa empresa pública que vai atuar no setor dos transportes possa ter de vez um problema que perseguiu todo o setor dos transportes ao longo dos últimos 40 anos, que é o financiamento do déficit que nós temos nos transportes. A entrada da TACV nas linhas domésticas, Sr. Ministro, é definitiva?
nós já esclarecemos isso. O que nós fizemos foi, numa situação em que nós tínhamos os solavancos que começaram a ser verificados, aceitar a proposta da TACV nesse sentido de começar a iniciar esse processo de resposta para com os transportes aéreos domésticos. Nós também já anunciamos que pretendemos criar uma empresa pública que se vá dedicar exclusivamente aos transportes aéreos domésticos, procurando separar esses dois core business, porque entendemos que deve existir uma empresa que tenha simplesmente no seu core business apenas os transportes domésticos. Por isso, a ideia é... Gostaria que explicasse melhor, Sr. Ministro. Vamos ter, a partir da reentrada da TACV nas linhas domésticas, vai-se criar uma empresa pública? Sem dúvida. O que nós estamos a dizer com capitais públicos? Com capitais públicos. O que nós dissemos, e que já foi afirmado também pelo chefe do governo, é no sentido do seguinte: neste momento, perante a situação que nós tínhamos de alguns solavancos nos transportes aéreos domésticos, nós aceitamos, e em coordenação com a companhia TACV, responder de emergência para a situação existente. Mas, em paralelo, está-se a criar uma empresa de capitais públicos que vai assumir os transportes aéreos domésticos, ou seja, passará a ser essa empresa a dedicar-se aos transportes aéreos domésticos, precisamente para onde separar... Onde estará também a TACV doméstica. A TACV continuará com a componente de transportes internacionais numa empresa, que se chama TACV, Caver Airlines, e teremos uma outra empresa que será criada só para dedicar-se aos transportes domésticos. Com capitais totalmente públicos. Muita semelhança daquilo que existe, por exemplo, na região dos Açores. Mas aí Cabo Verde terá duas empresas onde o Estado detém capitais. Sem dúvida, mas só que uma estará... Já que ainda detém 30% na TICV, sim, mas também já afirmamos que há já uma decisão do Governo em alienar os 30% dessa empresa para se dedicar exclusivamente à nova empresa. Obviamente que podemos dizer, estamos a recuar ao que era de antes. Não, estamos numa nova largada em que há aqui um elemento essencial que eu tinha dito, que é a questão do financiamento do déficit que há ainda nos transportes aéreos, porque nós sabemos que, sendo um mercado exíguo, pequeno, não consegue sustentar ou financiar todos os custos dessa estrutura empresarial. Então, o que é que se está a fazer? Iniciamos em 2023 com a obrigação, com uma legislação de obrigação de serviço público. O que é que isto significa? Significa que nós vamos criar um figurino de obrigação de serviço público, ou seja, um conjunto de regras em que a empresa terá que obrigatoriamente ter que cumprir, mas para cumprir essas regras alguém terá que subsidiar ou alguém terá que pagar, porque nós já sabemos que o mercado é muito exíguo. E a partir daí, de uma forma muito transparente, através de um concurso público, a semelhança daquilo que nós fizemos nos transportes marítimos, vamos então subsidiar essa empresa que nas linhas que são deficitárias... Essa empresa que vai ser criada. Essa empresa que vai ser criada. Obviamente que vai haver um concurso público. Mas terá capitais totalmente públicos, como disse. Sem dúvida. Portanto, qual será a montagem financeira? Não, isso haverá obviamente, público ou privado ou só... Não. Aí nós, nesta fase, estamos... há uma decisão mesmo do Governo no sentido da empresa ser totalmente de capitais públicos. Portanto, aí não há entrada do setor privado por hora nesta empresa. Ao permitir a reentrada da TACV nas linhas domésticas, o Governo reconhece que foi um erro retirar a TACV dessas linhas? Vamos lá ver. Em 2016, a situação por que passava a Transportadora Aérea Nacional, por todo nós sabido, era uma situação que que levava, de facto, a uma situação complicada em termos até das contas públicas. Veja que, na altura, houve situações em que os próprios parceiros, como o Banco Mundial, já tinham alertado sobre a excessiva dependência dessa companhia do erário público.
E tendo em conta Mas que em 2016... Mas a situação não mudou. A situação ainda não mudou. E aí que eu queria chegar. Tendo em conta que em 2016, com o nível de endividamento que a empresa tinha, com a situação do arresto dos aviões, os 2 aviões que na altura existiam, os ATR, estavam em situação de quase de arresto porque não se pagava as empresas donas dos aviões, o governo, tendo em conta que existia na altura um outro operador no mercado, o governo chegou a um entendimento com esse operador, na altura passa a publicidade da Binter, que fez, que assumiu os transportes domésticos na altura. E durante os anos 2018 e 2019, nós tivemos aqui um serviço sem grandes complicações. Portanto, na altura, nós tínhamos, era essa decisão. Outra decisão era fechar a companhia, que nós não podíamos, não é? Neste momento, o que se está a fazer... Portanto, retirar a TACV, está a querer que retirar a TACV das linhas domésticas foi resultado da pressão de organismos internacionais? Não, é uma pressão nossa mesmo. Veja que, a partir do momento em que nós temos uma empresa que depende quase exclusivamente do erário público a pôr em causa o equilíbrio das finanças públicas, tem que se tomar algumas decisões sérias e com responsabilidade. Mas agora voltas atrás. E aí é que está. E a TACV reentra nas linhas domésticas. E aí é que eu ia chegar. Por isso é que eu iniciei. Não, por isso é que eu iniciei e disse que nós não estamos a voltar à situação anterior. Temos aqui uma nuance que eu estou a querer chamar a atenção, que é a criação de uma legislação que vai permitir com que haja esse figurino de obrigação de serviço público, nas linhas vai domésticas. permitir, nas linhas domésticas, estamos a falar das linhas domésticas, vai permitir com que o Estado define por lei o número de rotas, o número de frequência, o tipo de aeronave, mas vai também ter a responsabilidade de, nos casos ou nas rotas em que são deficitárias, terá que indemnizar. Mas aí o que é que estaremos a fazer? Subsidiar. E aí o que é que nós estaremos a fazer? Estaremos a separar, e de uma forma muito transparente, aquilo que é o custo de ineficiência, que normalmente às vezes estão associadas às empresas, da gestão, do custo que é um custo que podemos chamar um custo de soberania, que é de garantir a mobilidade dos cabo-verdianos, e esse é o custo que o Estado tem que assumir. Então é isso é que nós queremos separar. E por isso é que eu disse no início que, ao fazermos isso, estamos com uma clareza completa naquilo que nós queremos fazer a nível dos transportes domésticos, e muito diferente daquilo que era em 2016, em que tudo era misturado, os custos de ineficiência, os custos de soberania, passa a expressão, estariam todos aí misturados e não se conseguia ter uma dimensão, de facto, daquilo o que é que custa ter a mobilidade dos cabo-verdianos. Portanto, a Binter vai continuar nas linhas domésticas? A Bestfly. A Bestfly, peço desculpas. Não, por aquilo que o Conselho de Administração, o seu presidente, transmitiu num comunicado, eles querem continuar. Este mercado é aberto. Que informações passam ao governo devido aos estrangulamentos que estão a passar neste momento, com um único avião, cancelamentos? É a mesma informação que é passada ao público e que foi alvo de um comunicado, que tem tido algumas dificuldades no momento em que nós estamos com crises internacionais, em que nós sabemos que há um problema de logístico, no fornecimento de peças, sobressalentes. Portanto, são as mesmas informações que estão a ser passadas também através dos comunicados e que garantiram ao Estado que brevemente estarão a estabilizar as suas linhas e a empresa que neste momento está a operar. Portanto, a Bestfly continua em Cabo Verde e vai-se criar uma nova empresa para as linhas domésticas. Há condições para que 2 empresas operem no país com um mercado que se considera pequeno e deficitário? Neste momento nós estamos a responder perante uma situação. Há uma situação de alguns solavancos no mercado, devido a alguma deficiência da parte do atual operador. E o Governo está a responder com uma solução. E o Governo entende que esta solução deve ser duradoura e deve ficar. E deve ser definitiva. E é isto que nós estamos a seguir. Uma nova empresa mais a Bestfly. Mas a Bestfly, aqui agora nós respondemos por aquilo que é a estratégia do Governo, não é? Porque na outra empresa estamos lá representados com 30% e onde nós queremos alienar esse montante. Já há uma data para alienar? O mais breve possível.
portanto, o capital na TICV Sim, sim. e para criar a nova empresa? Qual é a data? Nós estamos num processo que pretendemos que ainda este verão consigamos ter essa empresa. Sr. Ministro, para a reentrada da TICV nas linhas domésticas, teve de alugar aviões, ATRs, à Air Senegal. Quais são os meandros deste negócio? Um negócio simples. Nós identificamos alguns operadores que tinham aviões disponíveis com as características que estamos habituados, normalmente os ATRs, e fizemos a consulta do mercado e chegamos a um entendimento que depois foi traduzido num acordo, o chamado acordo de leasing, contrato de leasing, que é feito normalmente. Quanto se pagou pelo contrato de leasing? Dos ATRs? Não, creio que este não é um assunto que muito interessa as pessoas. O importante é nós termos boa gestão para conseguirmos ter receitas para conseguir honrar com os compromissos. E é isso que nós estamos a fazer. E o contrato com a Air Senegal vai durar até quando? Não, um contrato para 3 meses renovável. Mas continuamos à procura de outras oportunidades. Há uma linha muito clara nesse processo, há um programa que está a ser trabalhado, há um grupo de trabalho que está a trabalhar nesse processo. Portanto, aqui o que eu quero dizer aos cabo-verdianos é que nós estamos a fazer esse trabalho para trazer estabilidade nos transportes aéreos, porque entendemos que é um setor importantíssimo para um país arquipelágico. Portanto, o facto é que várias soluções já foram testadas e não deram certo. Portanto, houve a privatização da TSV Internacional, 2 anos depois foi renacionalizada. Já houve soluções que não deram certo e as pessoas estão com o pé atrás, Sr. Ministro. Sim, mas aí temos um elemento que nós gostamos de nos esquecer, que é a pandemia. Veja que a pandemia em 2020 veio deitar por terra toda uma estratégia que estava a ser bem encaminhado em 2019. Foi a privatização em março de 2019. Veio a pandemia menos de 9 meses depois. Deitou tudo por terra. O que nós fizemos depois dessa altura é quase que fazer renascer uma empresa. Muitos observadores consideram que o negócio foi mal feito com os islandeses. Nós não temos essa opinião. Veja que nós não podemos fazer uma avaliação, isto eu acho que é uma avaliação prematura, fazer uma avaliação de um processo que ainda estava a dar os seus primeiros passos. Nós não podemos querer que uma criança comece a andar logo no seu primeiro ano de nascimento, né? Após o nascimento. Também essa empresa não poderia dar lucro. Aliás, o plano de negócios, o business plan, não dizia que, e não estava lá explícito, que nós iríamos ter lucro logo no mês seguinte. Precisamente nós temos que deixar as coisas andar. E normalmente no caso de um setor demasiado capital intensivo que tem que se investir para depois termos frutos. Portanto, eu não creio que há muitos zigue-zagues. Pode haver no passado situações de empresas que entraram no mercado e que saíram devido a problemas, nomeadamente a Binter. Tem muito a ver. Agora a Bestley também está a enfrentar problemas nas linhas. Tem muito a ver com a dimensão do mercado. Tem muito a ver com isso. Por isso é que quando nós estamos a trazer o mecanismo de obrigação de serviço público, eu volto a insistir que é algo inovador que vai permitir resolver esse problema que tem estado a perseguir a aviação civil ao longo dos últimos 40 anos, que tem que ver com a sustentabilidade financeira do setor. A lei vai resolver tudo, a lei sobre a obrigatoriedade do serviço público. Senão não estaríamos a fazer aprovar a lei. Isto não é de noite para o dia que se aprova uma lei. Há preciso um conjunto de estudos para se aprovar uma proposta, uma legislação e seguir em frente. Mas também quero dizer que nós não estamos a inventar nada. Isto é um processo que hoje está implementado nos Açores, nas Canárias e na Madeira. E funciona. O Sr. Ministro disse há momentos que quando se tomou determinadas decisões em relação à TACV, linhas domésticas, e TACV internacional, era porque a TACV representava riscos fiscais, riscos soberanos, etc., mas a TACV internacional ainda está numa situação
catastrófica, passa o termo, Sr. Ministro. Não diria catastrófico. Vamos lá ver. Nós Está sempre a depender de avales. Não, mas é que nós, o grande problema é que nós temos um período de análise muito curto. Nós temos que deixar as coisas andar em primeiro lugar, deixar com que haja a implementação das medidas para podermos ver resultados. Voltou Nós tivemos... a TSV Internacional foi renacionalizada em 2021, já estamos em 2024 e ainda depende de avales constantes. Não podia ser em 2 anos. E é que eu quero dizer que o setor dos transportes aéreos é um setor muito especial. Os investimentos que se faz para se conseguir ter frutos não são pequenos investimentos, não? Porque este, de facto, é um setor que, contrariamente aos outros ramos de transportes, tem uma regulação muito pesada, que obriga que as empresas tenham que investir para garantir segurança. Não é como o setor dos transportes marítimos ou o setor dos transportes terrestres, o subsetor, os 2 subsetores. Este setor é um setor, por isso é que eu digo, demasiado capital intensivo. Tem que se investir para ter os frutos depois. O Sr. Ministro consegue identificar bons frutos dos avales que já foram concedidos à TACV desde 2021? Nós estamos numa fase de crescimento. Nós iniciamos o processo da retoma em 2022. Em dezembro de 2021. 21, pronto, praticamente foi em 2022, estou-lhe a dizer. Portanto, o primeiro voo foi em finais mesmo, quase no último dia de 2021. Portanto, estamos a falar de 2 anos que estamos a fazer esse trajeto. Eu não creio que estejamos ainda... Aliás, o próprio Business Plan não indica que nós iríamos ter lucros já em 2023. Não podíamos ter. Portanto, é um processo que está a acontecer e que exige investimento. Agora, nós também temos que ver o impacto que esta companhia tem para os cabo-verdianos. Quando nós estamos a investir na TACV, nós não estamos a investir concentrado naquilo que é o investimento da empresa. E aí eu apresento o exemplo da TAP em Portugal. Todo o desenvolvimento e o crescimento de Portugal nos últimos 10 anos tem muito que ver com o hub de Lisboa. Ou seja, está muito centrado no turismo e a TAP tem uma importância fulcral para aquele país. A mesma coisa nós estamos a querer fazer com a TACV. A importância que tem com a ligação com a nossa diáspora, uma diáspora que cada vez mais está a investir no país. Veja que o investimento da diáspora no ano passado ultrapassou o investimento direto estrangeiro. Então, isso é importante. É conseguir ligar a nossa diáspora ao país e fazendo isso através da nossa TACV é extraordinário porque estaremos a fazer com que tenhamos sempre investidores a vir. Estaremos sempre com os nossos imigrantes a vir e que tem uma força fundamental para a economia. A TACV tem ainda um único Boeing e voa apenas para Lisboa e Paris. Não, tem 2 Boeings. Neste momento a TACV tem 2 Boeings. Tem 2 Boeings. Tem 2 Boeings. Um estava variado. Não, tem 2 Boeings. Tem um Boeing 737-700, que foi o primeiro que nós temos neste momento, que está no sistema de leasing, e o outro que foi adquirido muito recentemente. E está a fazer voos para Lisboa, para Paris e para Bérgamo, e tem neste momento em negociação outras linhas para a Europa. Para quando voar para os Estados Unidos? Estamos a fazer esse trabalho, que é um trabalho intenso, porque veja porque é que eu digo que quase que fizemos renascer das cinzas uma empresa. Todas as certificações que a companhia tem caíram por terra a partir do momento em que a empresa ficou imobilizada a partir de março de 2020, depois da pandemia. O que é que está-se a fazer neste momento? É um trabalho árduo de recuperar essas certificações. E como sabe, para voar nos chamados voos transatlânticos, ou seja, voos que passam por cima de oceanos, neste caso para os Estados Unidos, o conjunto de certificações é ainda maior, que é o chamado certificado ETOPS. E estamos nesta fase a concluir esse processo junto da Autoridade de Aviação Civil e temos que fazer também junto da Autoridade de Aviação Civil dos países para onde nós queremos voar. E qual é a previsão? Nós estamos a trabalhar... Em relação aos Estados Unidos, qual é a previsão? Nós não gostamos de apresentar datas, porque nestas matérias, como sabe, não depende só de nós, não depende só da companhia, só dos seus trabalhadores, depende também de outras entidades
externas, designadamente a Autoridade da Aviação Civil, a Autoridade da Aviação Civil desses países, e quando tivermos a certeza que temos todo o processo concluído, nós estaremos a anunciar ao povo cabo-verdiano e à nossa diáspora. Há um prazo, uma meta para se conseguir estabilizar a TACV internacional? Não, o Business Plan fala de este ano 24, estaríamos já a aproximar daquilo que podemos considerar como a fase da estabilização. Ou seja, está previsto também no Business Plan a aquisição de mais uma aeronave. Portanto, este processo está no seu andamento e creio que nós estamos a fazer avanços. Veja que nós transportamos 68 mil passageiros no ano passado, mesmo com a chegada da aeronave a meio do ano, praticamente em agosto. Este ano estamos a querer duplicar para 125 mil passageiros. Portanto, há aqui algo que nos deixa também esperançosos de que este processo está no bom caminho. Obviamente temos que continuar a apostar na gestão, numa maior eficiência da gestão, para que as coisas possam acontecer, mas também temos que admitir que exige um investimento e o Governo está a fazer um esforço enorme para que a nossa companhia continue a voar para os 4 cantos do mundo. E, portanto, o Governo está satisfeito com o desempenho da TACV neste momento? Não, nós estamos satisfeitos porque, vamos lá ver, nós temos um conjunto de metas intermédias que estamos a atingir e estamos a trabalhar nesse sentido. E a próxima meta é chegar aos Estados Unidos e ao Brasil. Com os 2 aviões ou haverá mais aviões? Com os 2 aviões por enquanto este ano. Por este ano ainda os 2 aviões. Portanto, com 2 aviões, chegar aos Estados Unidos ou destinos da Europa? E continuaremos. As empresas de aviação estão sempre condenadas a crescer por causa da estrutura de custo pesado que tem, obriga a ter que estar sempre a crescer para conseguir suportar essa estrutura de custo. É por aquilo que eu disse, porque é um setor demasiado regulado e ainda bem porque está em causa a nossa segurança, a segurança dos passageiros, e por isso é que tem que haver grandes investimentos para essas empresas conseguirem dar o bom resultado. A TACV, com todas estas metas que o Governo estabelece, a TACV ainda não consegue autofinanciar-se. E volta à questão dos avales, Sr. Ministro. Ainda há dias o Governo anunciou a prorrogação do aval concedido em dezembro. Quer dizer que a TACV não está a conseguir cumprir? Não. Está perfeitamente escalonada no tempo. Isto está tudo previsto no chamado Business Plan, nas previsões que foram feitas. Está tudo muito claro sobre estas matérias. Não é? Mas não tínhamos receio de que isto não é exclusivo da TACV. Veja que com a pandemia também foi o que aconteceu também com companhias como a TAP, como a Air France. Nós não vamos comparar a nossa companhia com essas companhias pela dimensão, mas fez-se um pouco. E a própria ICAO recomendou os Estados, os governos, a ajudar as suas companhias, tendo em conta o esforço de investimento que tinha que se fazer para recuperar as companhias, porque de noite para o dia deixaram de voar. Mas ajudar até quando? É isso que nós dissemos. Fica-se com a impressão que é um... Não. Quando me falou de que se nós temos um prazo, como eu disse, nós temos um business plan que aponta para finais deste ano começarmos a ver a luz ao fundo do túnel, se assim pudermos afirmar. E creio que nós estamos no bom caminho e julgo que os passos estão a ser dados, os resultados começam a aparecer, há um esforço que está a ser feito, que tem um impacto muito maior do que é a própria empresa, tem um impacto na economia. Veja que quando nós em 2021 começamos a ter um único operador a fazer a rota Cabo Verde-Lisboa, nós sentimos na pele o peso das tarifas. Neste momento já não se fala das tarifas. É algo que nós temos que reconhecer, de facto, de que alguma coisa está
a ter impacto positivo na vida das pessoas. Portanto, A ter na vida das pessoas, dos cabo-verdianos, está também a trazer turistas. Hoje, uma boa parte dos passageiros que voam na TACV são turistas, vindo de outros países. E cada vez mais estamos a conseguir montar essa credibilidade, porque a credibilidade caiu nos últimos anos com a situação da pandemia, muita gente ficou com os bilhetes por recuperar. Estamos a fazer um esforço de também devolver esses valores. Já fizemos muitas negociações com quase todas as empresas credoras e esse esforço que nós temos que reconhecer, que é um esforço que tem um objetivo último, é fomentar a conectividade, ter aqui um instrumento de conectividade para a nossa diáspora, mas também para os mercados turísticos. Portanto, para terminar, Sr. Ministro, a equação no domínio dos transportes, Cabo Verde terá a TACV internacional para mais linhas e no domínio dentro do país teremos uma empresa nova mais a Bestfly a operar. Sim. Este é o figurino que nós temos neste momento. Este figurino, e o Governo está otimista. Sim, porque nós temos que responder. Nós não poderíamos deixar a situação desses solavancos perigar a mobilidade dos cabo-verdianos, que é uma responsabilidade última do Governo garantir a mobilidade dos cabo-verdianos interilhas. Não podíamos deixar a situação como estava e por isso respondemos. E então respondemos com essa determinação de criar uma unidade empresarial para se dedicar aos transportes aéreos domésticos. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela disponibilidade em estar no programa Ponto por Ponto. Muito obrigado. Agradeço imenso. Tudo dito neste programa, pelo menos por hoje. Só nos resta desejar-lhe uma noite bem feliz. Boa noite.